Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, nos reunimos para meditar na palavra de Deus. E a palavra da nossa meditação para este dia está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Se quiserdes e ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Aleluia. Amados, por diversas vezes nós já ouvimos este versículo ser declarado como promessa de vitória, mas a promessa que é declarada pelo profeta Isaías, ela vai muito além do que uma simples e passageira conquista material. Aleluia. Sim, é bem verdade que nós cremos que o nosso Deus é poderoso e pode fazer todas as coisas. Aleluia. Mas quando lemos um texto e principalmente quando lemos um versículo isolado, é muito importante, vital lembrar que há uma condicional. E com certeza você já ouviu que todo texto bíblico ele precisa ser contextualizado e ter uma concordância, pois um texto sem contexto ele vira pretexto e pretexto para heresias. E quando falamos sobre heresias, falamos em pecado. E ao falarmos em pecado, falamos em errar o alvo. Aleluia. E tenha certeza de uma coisa, meus irmãos. Se conduzimos alguma pessoa a errar, a pecar, tomamos para nós um grande peso de culpa. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 6, diz assim: Aleluia. Mas se alguém fizer cair no pecado um deste pequenino que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aleluia. Amados, ai daquele que nos conduzir ao erro. Louvado seja Deus. Veja o tamanho do carinho e do zelo que Deus tem contigo. Aleluia. Irmãos, a nossa Bíblia vai nos dizer através do texto do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 1. O texto ele inicia assim: a visão de Isaías. Ainda que a visão seja de Isaías, aleluia, ainda que Isaías tenha tido visões, em todo o tempo, as visões de um profeta, elas possuem um remetente. Aleluia, aleluia. Eu preciso te dizer uma coisa da parte de Deus. Oh, louvado seja Deus. Ainda que esteja em sua posse, ainda que você até pense, até ache que está em suas mãos e você pense que você tem o controle e tudo tem acontecido porque é você que está fazendo. Aleluia. Saiba de uma coisa, louvado seja Deus. Se acontece cura, é por Ele. Se tem pregação, é por Ele. Se tem louvor, é por Ele. Tudo é por causa de Deus. Louvado seja Deus. Ainda que você esteja pregando, profetizando, adorando, louvando, ainda que você tenha grandes dons, aleluia, tudo é dele. Tudo provém dele e é para ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Sinta-se apenas agradecido, agraciado. Aleluia. Cartas aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Fique bem atento a uma coisa. Pois assim como Deus levanta um, aleluia, Deus tem um poder de levantar 10, e muito melhores do que eu e que você, aleluia, e agraciar com dons muito maiores do que os seus. Saiba muito bem disso. A palavra de Deus é essa para todos nós, é graça. Tudo que temos é pela graça. Se tem sabedoria, é dom de Deus. Se tens autoridade, é pela graça. Se tem dons, é pela graça. Tudo vem dele. A ele a glória e todo louvor. Aleluia. E o texto nos alerta logo de início. A visão. Ainda que estejam escritas visões de Isaías, aleluia, tem um que está acima de Isaías. É quem deu as visões. E ele é Deus. É, na verdade, a visão tinha uma origem. A visão possui uma origem. E essa origem é de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Algo de muito interessante que aqui é que as visões elas tinham um destino. Elas possuíam uma direção. Elas iam a respeito de Judá
e a respeito de Jerusalém. Oh, aleluia! Irmãos, Deus é lindo, nosso Deus ele é maravilhoso. Meus amados, veja que aqui, em um texto, ainda que pequeno, temos uma porção de aprendizado para as nossas vidas. Aleluia! Seja o homem ou seja uma mulher, sendo ele ou sendo ela, um verdadeiro servo de Deus, quando é de Deus, quando é Deus que está usando ele, ou, aleluia, ou usando ela, o verdadeiro profeta de Deus, quando ele fala, aleluia, quando ele profetiza o que vem da parte de Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, quando é Deus que está usando este servo, quando ele pronuncia algo profético, o que ele declara tem de ter verdadeiramente um destino, vai para alguém. O que ele estiver declarando tem de ter direção. Isaías falava a Jerusalém e a Judá. Quando uma mensagem de Deus ela é declarada, oh, aleluia, ela tem remetente, aleluia. O remetente é o próprio Deus. E a mensagem possui um destinatário. Louvado seja Deus. O que eu preciso te dizer, meus irmãos, o que eu trago da parte de Deus é que jogar a palavra do púlpito em uma mensagem, usando termos como tem gente que isso, tem gente que aquilo, ou mesmo falar, tem algumas pessoas. Irmãos, profeta que é profeta de Deus tem visão, tem mensagem, e a mensagem que ele entrega tem endereço, e o endereço é completo. Louvado seja Deus. Quando falamos sobre Isaías, o que nós aprendemos como profeta aqui é que, irmãos, uma das características do profeta Isaías era que ele era bem diferente de muitos profetas daquele tempo. Aleluia. Amados, eu quero te convocar a dizer para você mesmo, declara na sua vida, o meu Deus, diga assim, o meu Deus é um Deus que usa pessoas diferentes. Aleluia. Diga para você mesmo, o meu Deus é um Deus que usa pessoas diferentes. Aleluia. E diga para você mesmo mais uma vez, diga para você mesmo, em meio a um tempo de tanta gente igual, eu farei a diferença para melhor. Louvado seja Deus. Declare na sua vida que você vai fazer a diferença para melhor, meu irmão. Meus irmãos, o profeta Isaías, ele foi bem diferente dos profetas que eram levantados naquela época. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que ele era filho de Amós e provavelmente ele pertencia a uma família de nobres. Amados, Isaías era educado, ele frequentou locais de posição social e elevadas, e ainda mais, meus irmãos, Isaías tinha acesso direto ao rei. Aleluia, louvado seja Deus. O seu grau de estudo, a sua condição social, a sua condição financeira e local que você tem acesso não é e nem será empecilho, nem impedimento para que Deus te use como profeta. Aleluia. Eu quero declarar na sua vida, meus irmãos, o seu grau de estudo, a sua condição social, a sua condição financeira e o local que você tem acesso não é e nem será empecilho, nem impedimento para que Deus te use como profeta. Oh, aleluia. Deus está levantando pessoas diferentes. Louvado seja Deus. O nosso Deus é um Deus que ele usa quem ele quer, onde ele quiser. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele veio para os doentes e não para os sãos. Louvado seja Deus. Quantos estão em meio a palácios, em meio de riquezas, porém não possuem a paz nem a alegria, muito menos a alegria da salvação. Aleluia. Quantos estão na riqueza, mas estão doentes, são pobres e miseráveis, precisando de uma palavra de salvação. Louvado. Meu irmão, eu quero declarar, você vai ser esse servo que vai levar essa palavra dos palácios. Louvado seja Deus. Irmão, quantos pelo mundo ainda nos rotulam, nos escarnecem, até zombam de nós e nos desprezam, se afastam de nós pela nossa fé. Mas eu creio, aleluia, os mesmos que um dia zombaram, os mesmos que um dia escarneceram, os mesmos que um dia até não queria a nossa companhia, oh, aleluia, um dia eles estarão louvando, um dia eles estarão glorificando, um dia estarão dando testemunho que só o Senhor é Deus na vida deles. Louvado seja Deus. Irmãos,
Eu creio, Ele vai te usar. Deus vai te usar na sua condição. Você não precisa de maquiar nada. Aleluia. Deixa Deus usar conforme você está. Aleluia. Ainda digo mais, Deus está mudando a sorte de muita gente para melhor. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Deus está elevando irmãos de níveis. Deus está elevando a um novo patamar para entrar em salas, você vai entrar em gabinetes, em altos e elevados departamentos, aleluia, para falar sobre o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Se prepare para a oportunidade, meu irmão, vem coisa grande aí. Meus irmãos, creia nisso, o nosso Deus é um Deus de mudança, e quando Ele age e quando Ele muda, aleluia, sempre é para melhor. Louvado seja Deus. Irmãos, o que Deus fará em sua vida vai ser tão grande e espantoso que pessoas vão querer o seu Deus que cura, pessoas vão querer o seu Deus que salva, as pessoas vão querer o seu Deus que liberta de bebidas, o seu Deus que liberta de demônios, o teu Deus que liberta das drogas, salva da morte eterna e o que é único que pode livrar do inferno. Aleluia. Irmãos, o nome de Deus será glorificado na sua conduta. O nome de Deus será glorificado na sua postura. O nome de Deus será glorificado na sua fidelidade. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Aleluia. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Meus amados, ainda que você esteja em grandes locais, maior é o meu, maior é o seu, maior é o nosso Deus. Aleluia. Ainda que esteja entre reis, quem reina e quem governa tudo é o nosso Senhor, é o nosso Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Amados, a nossa Bíblia vai nos dizer, capítulo 1, versículo 1 do livro de Isaías, diz assim: nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, as visões eram dadas, as visões não mudavam, a mensagem era a mesma. Aleluia. Passaram-se 4 reinados, passaram-se 4 dinastias e eles não atentavam, eles não despertavam, eles não entendiam o que Deus falava com eles. Aleluia. Aí, meu irmão, assim foi no passado e assim continua sendo nos dias atuais. Aleluia. Assim tem sido os tempos de hoje. Até se tem mudado os tempos. Mudam-se os governos, no entanto, a mensagem tem sido a mesma. Versículo 2 do capítulo 1 do livro de Isaías. Criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelam contra mim. Aleluia. Irmãos, se chegamos a algum lugar e se conquistamos alguma coisa, foi sim, sempre foi permissão e pela graça de Deus. Aleluia. Ainda que você não reconheça isso, tudo foi com a mão de Deus. Louvado seja Deus. Meus amados, ainda que você diga que tudo que você conquistou, ninguém nunca te ajudou, e onde você chegou, tudo foi graças a você, eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Ou você é muito ingrato, ou o que você tem, infelizmente, não é nada. Ainda tem mais. Ou você, meu irmão, não chegou a lugar nenhum. Aleluia. É verdade, meu irmão. Ou você é muito ingrato, ou o que você tem não é nada, ou ainda tem mais, meu irmão. Ou você não chegou a lugar nenhum. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus não passa, ela permanece. Aleluia. Deus tem cobrado, cadê o meu povo? Deus tem derramado o seu amor, Deus tem derramado a sua misericórdia sobre a terra, porém o povo não tem honrado, o povo não tem sido grato, tem faltado gratidão, o povo não tem sido fiel a Deus. Aleluia. Quando os dias eram maus,
voltavam-se para Deus, bastava as coisas melhorarem. Então o povo abandonava a Deus e buscavam os seus próprios interesses. E assim seguiam e agiam no passado. Meus irmãos, será que temos visto algo semelhante aos dias atuais? Aleluia! Meus amados, nesse contexto em que se encontrava o povo, aí foi quando foi declarado o texto, onde nós iniciamos a nossa leitura, onde na verdade é um alerta ao povo de Deus, para que o povo se lembre que eles possuem um dono, aleluia. A mensagem que é dada, que eles não estão abandonados, nem são órfãos, aleluia. Irmãos, Deus, Ele nos quer de volta. O nosso Deus, Ele apenas quer que seu povo se arrependa dos seus maus caminhos e voltemos para Ele e fiquemos com eles. Aleluia! Deus, meu irmão, Ele é fiel em nos perdoar. Basta que nós voltemos para Ele, que nós confessemos como nosso Deus e a Ele nos entreguemos e assumamos como nosso único e suficiente, exclusivo Salvador. Louvado seja Deus! Então possamos declarar, assim como Isaías declarou no capítulo 1, no versículo 19, quando nós iniciamos nosso texto: se quiseres e obedeceres, comerei o bem dessa terra. Aleluia, aleluia. O profeta Isaías foi conhecido pela sua profecia, pelo teor da palavra que ele proferia e pregava. Isaías foi destacado como o profeta messiânico, o homem de Deus que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Aleluia. A palavra que Isaías profetizou trouxe renovo, trouxe esperança e fortaleceu a fé e a confiança em Deus. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31 diz assim: mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Eu preciso dizer a você que ouve essa mensagem, que você fará diferença em um tempo de profecias que não falam da verdade. Você profetizará a verdade. Você fará a diferença. Aleluia, meus irmãos. Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus. João pregou a vinda do reino de Deus. Jesus pregava a mesma pregação de João. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, verso 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Irmãos, Jesus deu a mensagem já pronta para aqueles que eram seus discípulos e pregavam a mesma pregação de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 7, diz assim: aleluia. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Louvado seja Deus. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: que tipo de mensagem temos pregado? O que nós temos pregado tem falado do reino de Deus ou o reino dos homens? Aleluia. Irmãos, o que nós temos pregado tem falado do reino de Deus ou o reino dos homens? O homem, até de certa forma, tem poder, e esse poder possui um nome. Ele pode determinar o local onde passaremos a nossa eternidade. E esse poder nós podemos chamar de livre-arbítrio. Você tem direito de escolha, meu irmão. Aleluia. Porém, sabe de uma coisa: o seu início, o seu, o meu e o nosso passado não tem como mudar. Mas saiba de uma coisa: o meu, o seu, o nosso futuro ainda está intacto e Satanás não tem poder sobre ele, em nome de Jesus. Irmãos, eu preciso declarar sobre a sua vida: Satanás não terá poder sobre nossa vida, sobre o nosso presente, sim, nem sobre o nosso futuro, nem onde nós iremos passar a nossa eternidade. Louvado seja Deus. Irmãos, eu preciso fazer outra pergunta: como você deseja ser conhecido e onde você quer passar a sua eternidade? Louvado seja Deus. Aleluia. Responda para você mesmo: como você deseja ser conhecido e onde você quer passar a sua eternidade? Ainda que o mundo ofereça algo de bom, saiba que tudo que nele tem
é passageiro. Irmãos, tendo a plena certeza de que a nossa vida sempre será melhor com Jesus e em Jesus. Amém? Ainda que o mundo te tenha oferecido algo de lindo, algo de maravilhoso aos olhos e aos corações humanos, saiba que o coração do homem ele é enganoso. Aleluia. Que, irmãos, que possamos sempre estar em conformidade com a palavra de Deus, meditando de dia e de noite e ouvindo e enxergando com os ouvidos e com os olhos espirituais, pois só com eles, meu irmão, podemos verdadeiramente ouvir a voz de Deus e só com os olhos espirituais podemos enxergar os planos de Deus e principalmente discernir, que é mais importante, discernir o que Deus tem para nós. Amém? Que Deus abençoe, que possamos viver na essência de Isaías capítulo 1, versículo 19. Que venhamos a querer e que obedeçamos ao nosso Deus e que assim possamos e venhamos a comer o melhor desta terra em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados, aqui nós encerramos a nossa meditação. Se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe essa mensagem. Eu sou o evangelista Alexandre Costa. Shalom, que Deus abençoe.